Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O tema central de hoje do nosso Comunicação SA gira em torno de um aparelhinho que, de modo natural, sem que a gente se dê conta disso, coordena o nosso dia a dia, pauta as nossas reuniões, nos orienta e ajuda a chegar nos lugares com mais rapidez, nos traz informações e entretenimento, guarda recordações e nos aproxima de pessoas queridas. Além disso tudo, ele ainda faz ligações telefônicas, e eu estou falando, obviamente, do telefone celular, essa verdadeira pedra fundamental da vida moderna, que quando quebra, é perdido ou roubado, se transforma em motivo de transtorno para nós. Mas a tecnologia também colabora com esse estado de humor. Afinal, os aparelhos celulares, eles evoluem numa velocidade espantosa e é quase mandatória a troca de um aparelho a cada 1 ou 2 anos. Mas vamos combinar que seguir essa rotina não é nada fácil diante dos preços desses aparelhos mágicos e fundamentais. Mas no programa de hoje eu recebo um convidado que promete esclarecer exatamente esses pontos que giram em torno da economia circular, segurança, consumo consciente e sustentável e também garantia de acesso à tecnologia. Eu falo de Flávio Pérez, CEO da Trocafone. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Comunicação SA. Obrigado a você, Marco. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo interesse aqui. Flávio, vamos começar conhecendo um pouco da Trocafone. O que é a Trocafone e há quanto tempo vocês estão no mercado? Então, a Trocafone foi criada 10 anos atrás por dois empreendedores argentinos que já naquela época entendiam que esse smartphone seria e é, como é hoje, um aparelho essencial e que estender a vida útil desse aparelho seria de fundamental importância para a sociedade, tanto em reutilizar recursos, mas também para fazer com que esse aparelho seja mais disponível a todas as classes da população brasileira. Foi um processo de conscientização do público, do consumidor, que naquela época, obviamente, preferia o telefone novo, que era o primeiro que ele estava comprando, e também os comerciantes, que naquela época vendiam, era muito mais fácil vender os smartphones novos e não viam muito valor em pegar o usado na troca. Passado 10 anos, hoje, todos os consumidores entendem bem o valor do smartphone usado, né? E o comércio também, né? Os varejistas, as operadoras, entendem também o valor de pegar o usado na troca como uma forma, inclusive, de incentivar os clientes a comprarem um aparelho de melhor especificação, enquanto os usados são direcionados a outras classes da população que procuram um aparelho de boa especificação, boa qualidade, mas que não vem necessidade de usar ou não tem recurso para comprar o último lançamento daquela marca. Agora, Flávio, o Brasil é um país que tem mais telefone celular do que gente, né? Isso está comprovado Exatamente. estatisticamente. Queria saber qual o perfil do consumidor que busca a Trocafone para a troca de um celular um celular mais novo, com uma melhor tecnologia, mais moderno, enfim, qual que é o perfil desse consumidor? Olha, a gente tem um perfil bem amplo de pessoas que procuram várias diferenças, mas sempre vai ser alguém aí da classe D, C, né? Mas você tem, por exemplo, pessoas que procuram o telefone, por exemplo, foi lançado há um ano, né? Procuram hoje o S23 ou procuram um iPhone 13 ou 14, ele está disposto a pagar ainda um valor grande pelo aparelho, mas justamente por isso que ele vê o valor de já ter passado a primeira desvalorização, né? E pegar um aparelho que está em boas condições. Mas também a gente tem uma grande parte do nosso público que está interessado em aparelhos com
4, 5 anos de uso, né? iPhone 11, iPhone 10, vendem ainda muito bem, porque esses aparelhos têm uma capacidade técnica muito aderente ao que as pessoas precisam hoje, por um preço já muito mais próximo da faixa de renda média do brasileiro. Tá? Agora, como o próprio nome da sua empresa sugere, eu recorro a ela para trocar o meu aparelho celular por um outro. Eu Sim. posso, você até já me adiantou um pouco isso na sua resposta anterior, eu posso usar o meu aparelho celular como uma forma de pagamento. Mas eu queria que Sim. você confirmasse se isso de fato acontece, se existe alguma restrição em relação ao estado de conservação do aparelho, modelo, marca ou idade do aparelho, desse aparelho que eu estou tentando trocar. Existe algumas restrições em relação a isso? Existem algumas restrições, né? Embora a gente seja bem flexível, e a gama de produtos que a gente aceita em nossos programas de troca ou de aquisição é bem ampla. Como eu disse, a gente ainda adquire aparelhos, por exemplo, de 4, 5, até 6 anos que já foram lançados. Existe um teste sobre as condições do aparelho, mas normalmente a gente pode aceitar um aparelho, inclusive um aparelho que seja quebrado. Tá? Então, quando você se direciona a um dos nossos parceiros, você entra no website da Trocafone, a gente vai fazer algumas perguntas. Uma delas é se o aparelho está quebrado ou não, se ele está funcionando, se a tela está quebrada ou riscada de alguma maneira. E baseado nisso, a gente vai fazer uma oferta. A oferta para os aparelhos que estão em bom estado, em excelente estado, é mais alta. Aquelas que têm para aparelhos quebrados, obviamente, ela é mais baixa, mas mesmo assim ainda vai ser algo que pode ser benéfico para um cliente. Imagina que o seu telefone caiu e ele quebrou a tela e você sabe que ela está quebrada, e para trocar essa tela você teria que investir aí cerca de R$ 800, R$ 700, dependendo do modelo. Você pode pegar uma oferta da Trocafone por R$ 200, R$ 300, mas para você ainda vai compensar, porque você não vai ter que fazer essa troca do aparelho e usar isso como parte de pagamento no outro. Então, justamente como a Trocafone se importa com a questão da economia celular, a gente é bem flexível nos aparelhos que a gente coloca, e os que estão quebrados, a gente substitui as peças, revisa e depois revende em bom estado. As restrições, normalmente, que podem impedir que a gente faça uma oferta, são bloqueio, né? Se o aparelho tiver algum bloqueio na Anatel, site do celular legal, ou algum bloqueio junto às operadoras ou junto ao fabricante, as contas da Apple ou da Samsung, isso com certeza evita que a gente adquira o aparelho. A gente não pode fazer uma oferta para esses aparelhos. Fora isso, a gente normalmente faz ofertas para todos os telefones de marca Apple, Samsung, Motorola e outros que vão sendo lançados aí ao longo do tempo. Vocês têm lojas físicas também ou toda essa transação é feita via e-commerce? A gente faz através do nosso e-commerce e lojas dos nossos parceiros. A gente tem parcerias com operadoras como TIM, Vivo, Claro, parcerias com Magazine Luiza e outros retailers. Então, quando você vai a uma dessas lojas e essas redes te oferecem, né, dar o usado como parte do pagamento, por trás dessa oferta está a Trocafone. Então, você pode sim fazer isso se você for um do seu varejista de sua escolha, ou operadora da sua escolha, e perguntar a eles se eles não te oferecerem, se eles aceitam o usado como parte do pagamento, eles com certeza vão dizer que sim e vão poder te ajudar e fazer uma oferta pelo seu aparelho ali no momento que você adquire o seu. Agora, se eu for diretamente na Trocafone, o caminho é o e-commerce, é isso? O e-commerce, você pode ir diretamente no nosso website, trocafone/vender. Lá você vai ter uma tela, vai fazer algumas perguntas muito simples, 4 ou 5 perguntas, para a gente entender qual que é o aparelho que você quer nos vender, marca, modelo, cores. Depois, algumas perguntas sobre a condição do aparelho, se ele está ligando, se ele não está ligando, se o display está quebrado ou não está quebrado, se existem algumas manchas, se existe alguma questão. Depois disso, você vai receber uma oferta.
né, o sistema vai te dar o valor que a Trocafone está disposta a pagar pelo seu aparelho. Você aceitando, você então vai ter que nos dar o número do IEMAI do aparelho, e com isso nós vamos verificar ali, de forma online também, se existe alguma restrição contra esse aparelho. Se não houver nenhuma restrição, então você vai passar os seus dados pessoais, a gente vai te dar um código de postagem, você entrega esse aparelho numa agência dos Correios e isso vem para a Trocafone. Uma vez que esse aparelho é recebido aqui na Trocafone, em média em 3, 4 dias, nós verificamos se tudo está de acordo com aquilo que foi declarado no website. Ah, estando de acordo com aquilo que você declarou quando nos vendeu, nós realizamos o pagamento para você. Caso haja alguma divergência, a gente retorna o aparelho para você. Assim é o processo que a gente faz. Tá? Perfeito, então. Agora, vocês comercializam exclusivamente telefones celulares ou existe algum outro gênero de device que vocês também oferecem na plataforma? Sim, nosso programa também inclui, por exemplo, smartwatches, né, relógios inteligentes. Ele inclui tablets também, e inclui, em algumas ocasiões, também notebooks e consoles de videogame. Todos esses aparelhos você pode encontrar no site da Trocafone, e a gente traz eles de várias origens. O predominante, com certeza, é o smartphone, porque, como você mesmo disse, existe mais smartphones do que pessoas no Brasil, e não é verdade para os outros aparelhos, mas na proporção deles você pode sim ter ofertas na Trocafone para outros dispositivos também. Tá? Agora, Flávio, você me disse que vocês trabalham também por meio de parceiros e parcerias comerciais, né? Citou alguns nomes, inclusive, né? Qual que é o nível de envolvimento e de responsabilidade da Trocafone nessa operação? Quer dizer, quando eu vou numa Magazine Luiza, eu estou negociando com o Magazine Luiza exclusivamente, você é um intermediário na operação. Como é que é essa relação com os seus... Então, a relação, let's say, formal, no final, é uma relação entre a Trocafone e o consumidor. O nosso parceiro está ali para facilitar isso, mas no final você recebe uma oferta da Trocafone, você vai assinar um contrato de compra e venda com a Trocafone, vai ser a Trocafone que vai validar se esse aparelho está apto a ser comercializado, condições de bloqueio e dessa maneira. E depois a Trocafone vai emitir uma nota fiscal pela compra desse aparelho e vai se responsabilizar em retirar esse aparelho nas lojas dos parceiros e trazer para cá. Então, toda a operação é de responsabilidade da Trocafone e os parceiros nos apoiam com os pontos de venda, com a questão e também porque ele já pode fazer isso de uma forma conjunta com a venda do novo. É o interesse dele fazer dessa maneira. Mas toda a transação ela é feita pela própria Trocafone. Da mesma forma, quando você compra um aparelho da Trocafone, a Trocafone vai te dar 90 dias de garantia, vai te dar garantia de origem de que esse aparelho foi adquirido, vai te vender esse aparelho com uma nota fiscal, muito diferente, por exemplo, se você for comprar um celular novo, site diretamente de uma outra pessoa. A Trocafone vai te dar todas as garantias que você tem comprando um novo, né? Ou seja, uma garantia da qualidade, uma garantia de procedência. E hoje, o que é muito comum no e-commerce é a garantia do arrependimento, né? Que também é importante, porque você pode comprar um aparelho, da mesma forma que você pode comprar um novo, você pode receber na sua casa e você tem 7 dias para se arrepender dessa compra e retornar. E a Trocafone garante que esse seu direito vai ser respeitado. Tá? Bom, até aqui, na nossa conversa, parece que Trocafone é uma boa solução para a gente que acumula telefone celular, não sabe exatamente o que fazer, como eu disse na abertura do programa, dada a Isso. velocidade de atualização desses aparelhos, muitas vezes você é quase levado a fazer uma substituição a cada 1, 2 anos, e aí você não sabe exatamente o que fazer com aquele aparelho, né? Agora, nem todos os aparelhos eu imagino, Flávio, que eles sejam 100% aproveitados aí na Trocafone, na empresa de vocês. Nesses casos, vocês mantêm algum tipo
de relação com o terceiro setor, no sentido de reciclagem de componentes, que a gente sabe que dentro de um celular existem muitos componentes que são valiosos, né? E que eles podem ser reaproveitados. Vocês se posicionam como uma empresa que incentiva a economia circular. Vocês têm alguma relação com esse terceiro setor nesse sentido de aproveitamento de componentes de telefones celulares que eventualmente não possam entrar no mercado, voltar para a prateleira? Sim, sim. Cerca de 10 a 15% dos telefones que a gente adquire não voltam ao consumidor, justamente por isso ele está muito danificado, não vale a pena ser consertado, ou a gente não conseguiu, por um motivo ou outro, considerar, ou não é economicamente viável que ele seja reparado. E aí existe todo um segundo mercado que realmente compra esses aparelhos também, justamente para aproveitar os componentes ou os materiais que tem ali. A Trocafone tem parcerias com vários deles, para onde a gente vende esses produtos, sempre com a garantia, né, de destinação final dos aparelhos, né? Então, são empresas especializadas em fazer o aproveitamento dos componentes e dos materiais que podem ser aproveitados e a destinação responsável daqueles que não podem. Da mesma forma que as peças que a Trocafone também substitui, que já estão danificadas, também são descartadas através desses parceiros que nos dão os certificados de destinação final, para que a gente tenha um controle total do fluxo desse aparelho e ele realmente não acabe aí sendo descartado de forma inapropriada. Muito bem, estamos apresentando este Comunicação SA, que hoje recebe Flávio Pérez, CEO da Trocafone. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que conversa com Flávio Pérez, CEO da Trocafone, que aqui está para falar de economia circular, de eletrônicos, mais especificamente de telefones celulares, e também sobre as medidas de segurança que envolvem esse pequeno aparelho que rege as nossas atividades cotidianas e que, entre outras coisas, também faz ligações telefônicas, como eu disse lá na abertura do programa. Flávio, muita gente se preocupa na hora de adquirir um aparelho que não seja novo, que não venha na caixa, por não ter a segurança de que se trata de um produto lícito. Agora, inclusive, o Ministério da Justiça, Segurança Pública, ele lançou um programa Celular Seguro justamente para coibir a comercialização de celulares fruto de ações ilícitas como roubos e furtos. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, vamos falar um pouquinho mais sobre esse programa. A minha pergunta é: quais os cuidados adotados pela Trocafone no momento em que recebe um aparelho como parte de troca de um celular mais novo e que eventualmente voltará para a estante para ser comercializado? Como é que acontece isso, Flávio? Então, a Trocafone tem acesso em parcerias tecnológicas com uma base de dados global gerenciada pela GSM. A GSM é a entidade que engloba todas as operadoras do mundo e ela mantém uma lista de todos os aparelhos que têm algum tipo de bloqueio. Então, através de APIs do nosso software, na primeira fase ali, antes da gente fazer realmente o contrato de compra e venda, é feita uma consulta a essa base para que a gente possa determinar se o aparelho pode ou não ser comercializado.
Recentemente, a gente ampliou essa parceria e temos uma parceria agora com o mesmo provedor da base da celular legal para a Anatel, que é a BR Telecom, que nós também podemos consultar de forma direta e massiva a base deles para poder fazer. Então, quando você faz uma transação com a Trocafone, você tem a garantia de que nós consultamos para 100% dos casos se esse telefone estava com alguma restrição. Se houver uma restrição, a gente não faz uma oferta de compra, não compramos esse aparelho. Mas, depois disso, enquanto o aparelho é processado, a gente repete essa checagem algumas vezes, porque, porventura, ele pode ter sido bloqueado depois da gente ter sido adquirido. Então, a gente dá a mesma garantia de checar durante todo o nosso processo, né, de reparo, de logística, mais de uma vez nessa base, e estando flegado lá, ou tendo algum tipo de bloqueio, a gente não comercializa esse aparelho. Então, quando a pessoa compra da Trocafone, ela vai ter uma garantia de origem desse telefone, tá? Muito bem, Flávio, uma curiosidade, quais são as marcas que a gente poderia chamar de objeto de desejo do consumidor que recorre à Trocafone? Tem alguma... Vocês têm um ranqueamento disso? Quais são as marcas mais desejadas? Sim, claro. Bem, os telefones da Apple sempre serão aqueles mais desejados, né? E brasileiro, né? O brasileiro médio, ele precisaria de 4 a 5 salários para comprar um iPhone de primeira geração, né? De boa especificação. E aí ele vê no celular usado um bom negócio, porque ele vai poder comprar um aparelho da marca que ele deseja, que tem realmente características boas de especificação, por um preço que ele já pode pagar. Então, Apple, Samsung, todas as linhas, tanto a linha mais premium com a linha S, mas também as outras linhas, têm muito apelo. Mas os aparelhos da Motorola também. Como você disse na abertura, o Brasil é muito grande, a população da brasileira é bem diversa, e a Trocafone ajuda justamente, tem como um dos seus objetivos fazer com que o aparelho seja de forma, possa chegar a mais camadas da população. Então, uma vez que a Trocafone recebe um aparelho, por exemplo, de 4, 5 anos de uso, nesses casos a gente sempre vai trocar a bateria, colocar uma bateria nova, pronta para uso, revisar o funcionamento desse aparelho e revender ele com uma garantia. Nós estamos justamente dando acesso a essas marcas a uma parte da população que talvez não teria, né? E é isso que eu falei. Mas o público sempre vai, vai, vai buscar fazer essa troca. Eu vou comprar um usado porque eu quero um aparelho de uma marca ou de uma especificação que é mais atrativa para mim. Então, são essas. A Trocafone, ela tem, obviamente, por ser até uma plataforma, ser um e-commerce, ela tem uma abrangência nacional. Sim. Vocês têm um mapeamento assim para saber exatamente como é que está indo o fluxo de compra, de troca de telefones? Um estado está consumindo mais, uma região do Brasil consome mais. Vocês têm esse tipo de controle ou acompanhamento, não? Nós temos, mas no nosso caso ela é bem uniforme, segue muito a demografia do Brasil mesmo. Obviamente São Paulo e os grandes centros, porque tem mais população, mas nós temos muito orgulho de ver, por exemplo, que nós chegamos também em todas as cidades do Nordeste, a gente chega nas cidades do Norte, a gente chega em todo o Brasil, né? E através dos nossos parceiros, a gente oferece o programa de troca em mais de 8 mil pontos de venda no Brasil inteiro, né? Então, isso é justamente uma das forças e uma coisa que nos orgulha bastante, é que não é uma oferta que a gente está restrita a São Paulo, os grandes centros, né? A Trocafone realmente consegue fazer essa oferta e possibilitar esse mecanismo para o Brasil inteiro. Ainda é uma operação nacional ou você já tem experiências nos países vizinhos? Não, a Trocafone é centralizada e a nossa experiência é no mercado brasileiro. Bom, você lembrou bem de uma das marcas que você citou, o iPhone realmente sempre representou aí sempre trouxe uma imagem de status, né? Uhum. Recentemente aí por conta da guerra tarifária que foi deflagrada aí pelo governo Trump, a Apple, que é a fabricante do iPhone, ela registrou perdas
bilionárias. Uma matéria publicada na revista Veja recentemente deu conta de que em 3 dias a Apple teve uma perda de 19% no seu valor de mercado. Muita gente também optou por não adquirir mais o iPhone como uma forma de protesto às medidas tarifárias de Trump. Esses fatores refletiram de alguma forma na procura de iPhones na troca-fone? Não? Não, a gente ainda não notou nenhuma mudança no comportamento dos consumidores, né? Ah, o, 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 os telefones usados são muito demandados. Quando a gente adquire o aparelho e coloca para vender, a gente normalmente vende em média 7, 8 dias, e o que a gente sabe é que se a gente conseguisse adquirir mais telefones, teriam mais público. Vamos ver daqui para frente como pode ser isso, né? Uma vez que essa guerra tarifária pode fazer com que os aparelhos de primeira linha, os aparelhos de lançamento, fiquem até mais caros. E aí o que você pode ver é um movimento inverso. Você vai ter justamente uma procura, uma demanda maior pelos usados, né? Ou seja, um movimento parecido com o que a gente viu no mercado de carros, né? Que houve toda uma mudança de estratégia dos principais fabricantes de carro para carros de maior valor, e isso aquece o mercado de carros usados, e a gente vai estendendo a vida útil desses aparelhos. Mas nesse momento ainda não, acho que o ciclo dos dos grandes vendedores, né, a Apple e Samsung, ainda foi muito similar ao dos outros anos, eles lançaram agora no começo do ano, e então o comportamento do consumidor de telefone usado continua sendo o mesmo por enquanto. Outra curiosidade ainda em relação a essa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China são os celulares chineses, que se apresentam como uma solução interessante do ponto de vista de custo-benefício e, de certa forma, sem poupar aí recursos de tecnologia embarcada. Aí temos Sim. alguns exemplos como o Xiaomi com as câmeras Leica, os Huawei com que vão dos mais simples aos mais sofisticados, como o Mate XT, que também é conhecido como o Mate XT Ultimate Design, que é o primeiro smartphone do mundo com tela que se dobra em 3 partes, se eu não me engano. Como que estão as marcas chinesas em relação aos produtos concorrentes mais tradicionais, como você lembrou, uma das marcas, a Samsung, ou também outra marca que você lembrou, mas que é chinesa também, a Motorola Lenovo. Como que está esse posicionamento desses players chineses? Eu acho que eu já estou nesse mercado há alguns anos. Os players chineses eles são muito fortes, mas eles sempre tiveram alguma dificuldade para penetrar no mercado brasileiro, por causa das nossas próprias restrições de importação e a exigência de fabricação no mercado local. Então, as marcas chinesas, tirando a Motorola, que já está aqui há muitos anos, ainda não tem uma presença de fabricação e, por isso, ela não consegue competir no mercado de novo da mesma proporção. Recentemente, a Oppo, né, uma das grandes chinesas, chegou no mercado de novos aqui no Brasil, acho que está lançando esse ano. A Vivo, através de uma marca diferente, né, que é o segundo grande fabricante chinês, a marca Joy, acredito, vai entrar no Brasil, e aí eles podem se tornar relevantes, né? Mas das marcas que já estão aqui, a Xiaomi ela tem uma característica de que alguns aparelhos são fabricados no Brasil, e aí eles têm o selo da Anatel, e, portanto, eu posso também adquiri-los e revendê-los. E existe uma outra grande quantidade que foram importados diretamente por vários meios. Mas esses que foram importados diretamente, a Trocafone não pode, não comercializa, justamente porque ele falta o selo de validação da Anatel, que também é um dos nossos critérios de aceitação. Tá? Então, hoje, as marcas chinesas não são muito relevantes no mercado de usado, por causa dessa dificuldade de você separar aqueles que são fabricados no Brasil daqueles que são importados diretamente, e aí você não tem como diferenciá-los e acaba que não tem uma boa demanda. E também o próprio comportamento dos consumidores, quando eles estão lá no mercado de smartphones usados, eles de fato
vão dar preferência para as marcas mais conhecidas e mais dominantes nos novos, que hoje são Apple e Samsung. Você tocou num assunto importante, porque vamos imaginar, eu fui para os Estados Unidos, comprei um iPhone porque estava mais barato, ou estava na China, comprei um Xiaomi. Eu não consigo comercializar esses aparelhos diretamente com vocês, é isso? Veja, por exemplo, vamos pegar um aparelho da Apple aí. Você pode ter adquirido nos Estados Unidos, mas ele também é licenciado. Aquele mesmo modelo está licenciado aqui no Brasil. Então, se você consulta, você vai ver que aquele iPhone 14, ele passou por uma validação e ele tem uma autorização da Apple aqui no Brasil. Aí sim, você vai conseguir comercializar. Outros aparelhos, e hoje a gente pode trazer pelo correio de várias maneiras e tal, eles não têm esse registro daquele modelo específico lá. Então, vamos dizer assim, quando o modelo já é registrado na Anvel, é mais fácil você fazer essa comercialização. Mas, se essas outras marcas que a gente citou, às vezes eles têm algum modelo que foi lançado no Brasil oficialmente, e, portanto, tem o selo da Anatel, e outros que não foram lançados oficialmente no Brasil, e aí eles não têm. E aí você não vai conseguir pelo menos com a Trocafone, comercializá-lo diretamente. Tá? E assim chegamos ao final de mais um bloco do Comunicação SA, que hoje recebe Flávio Pérez, CEO da Trocafone. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA de hoje. Até já! O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Meu convidado de hoje é Flávio Pérez, CEO da Trocafone, marca que se apresenta como uma empresa que busca propagar a cultura que preze pelo padrão de consumo sustentável. Flávio, vamos falar um pouquinho de segurança, né? Na Trocafone existem aparelhos novos e usados que são colocados à venda. Quais os procedimentos, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você detalhasse melhor quais os procedimentos que vocês adotam em relação à segurança de dados eventualmente contidos nos celulares usados que vocês comercializam. A gente pressupõe que o proprietário se encarregue de, vamos dizer assim, limpar os dados do seu equipamento antes de comercializá-lo. Mas só isso basta? Veja, é uma instrução muito forte que a Trocafone sempre dá aos seus clientes, que eles voltem o telefone, apaguem os dados pessoais e voltem eles à configuração de fábrica antes de nos entregar. Então, se você estiver numa das lojas do nosso parceiro, o atendente vai te ajudar a fazer esse procedimento para que você tire os seus dados, desbloqueie o aparelho antes de entregar. Quando a gente está fazendo pelo online, a gente repete essas recomendações, mas aí, eventualmente, isso pode não ser seguido. Então, o nosso procedimento aqui na Trocafone, primeiro é de reforçar essa mensagem com os nossos consumidores, né?
Depois, quando o aparelho chega aqui, a primeira fase é uma fase que a gente chama de check-in, onde o aparelho é carregado, né? A gente carrega, põe ele para carregar a bateria e automaticamente, no mesmo procedimento, a gente volta ele para as condições de fábrica, apagando assim todos os dados pessoais dos usuários. Isso a gente faz para 100% dos aparelhos e é ali onde a gente identifica aparelhos que estão eventualmente bloqueados pelo usuário, ou seja, ele não removeu a senha, ele ainda está vinculado a uma determinada conta da Samsung ou da Apple, e isso nos impede. Quando a gente recebe aparelhos assim, a gente não consegue voltá-los para a condição de fábrica, nesses casos a gente devolve também para o consumidor, porque o aparelho não pode ser. A gente não tem nenhum procedimento, por exemplo, de forçar o desbloqueio de um aparelho. Isso é muito importante. Se o aparelho está desbloqueado, ótimo, a gente faz, mas se ele estiver bloqueado, a gente não tem nenhum procedimento, nenhuma ferramenta para forçar o desbloqueio, a gente simplesmente vai retornar ele ao usuário, e aí depois, se ele quiser, ele pode vender novamente para a Flávio, plataforma. como nós falamos no primeiro bloco do Comunicação S.A., o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou recentemente o programa Celular Seguro, com o principal objetivo aí de combater o roubo e o furto de aparelhos celulares no Brasil. A iniciativa deve trazer alguma tranquilidade ao usuário, mas isso deve impactar de alguma forma positivamente os negócios na Trocafone? E eu queria saber qual a avaliação que vocês fazem em relação a esses programas como o Celular Seguro, como o CellGuard, que é um programa implementado no estado do Piauí e que serviu de inspiração para o governo federal. Como que é? Eu queria saber a avaliação de vocês e A gente se de alguma forma impacta positivamente a adoção desses programas por parte do governo. impacta positivamente para a Trocafone, eu acho que para toda a população, porque, novamente, dos telefones que são comercializados de forma usada, tem uma parte que é vendido para Trocafone, ou empresas que têm objetivos próximos do Trocafone, mas tem uma grande parte que as pessoas estão vendendo diretamente nas plataformas diretas, como o OLX, Mercado Livre, Enjoei, de pessoa a pessoa. Nesse caso, quando as pessoas estão fazendo de pessoa a pessoa, essa validação não é garantida, não é feita por ninguém. No caso do Trocafone, a gente vê valor nesses programas justamente porque ela nos fornece a possibilidade da gente fazer essa checagem de forma proativa e endereçar. Então, logo que o programa do celular legal foi lançado no ano passado, nós entramos em contato com a Anatel e nos tornamos o primeiro parceiro a utilizar ou ser permitido fazer consultas de forma massiva a essa base de dados. A base que está disponível hoje, ela é direcionada aos consumidores e você pode fazer 4 ou 5 consultas. E a Trocafone fez um convênio com essa associação para poder fazer consultas massivas, ou seja, garantir que a gente consulte não só na base internacional, mas também na base do celular legal, todos os telefones que a gente adquire. E assim a gente tem a possibilidade, então, de oferecer aos nossos consumidores um telefone que foi certificado e validado da sua garantia de origem. Além da consulta ao celular legal, nós temos como procedimento, né, identificar as pessoas que nós estamos comprando. Então, quando você vai a uma loja dos nossos parceiros, você é solicitado a se identificar, a entregar cópias dos seus documentos, a gente tira foto das pessoas, dos documentos que estão sendo, e mantemos um registro completo de quem foi a pessoa que nos vendeu aquele aparelho. Então, também a gente tem todo um sistema para rastrear e a gente poder garantir que, olha, esse aparelho foi comprado de tal pessoa, na loja tal, em tal dia, foi consultado na base em tal dia, e com isso cumprir o nosso objetivo de que é entregar ao consumidor final um aparelho que não vai ter um bloqueio, que não pode, que tem uma origem lícita. Muito bem, assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje com o Flávio Pérez, CEO da Trocafone. Flávio, muito obrigado pela sua presença e pela oportunidade dessa conversa.
Obrigado a você pelo interesse, obrigado à sua audiência e espero que vocês continuem tendo boas experiências com a Trocafone. Obrigado a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.